Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Contas de governo da Prefeitura de Cotriguaçu são apreciadas pelo Pleno. Assessor jurídico da Prefeitura de Lucas do Rio Verde é multado. Executivo de Diamantino tem representação apreciada no TCE. Mesma natureza de processo envolvendo a Prefeitura de Sorriso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Contas de governo da Prefeitura de Cotriguaçu de 2016 receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do TCE, mas o relator do processo fez recomendações ao Legislativo Municipal. Após análise dos documentos e informações apuradas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, o relatório preliminar de auditoria indicou a ausência de irregularidades nas contas anuais de governo do município de Cotriguaçu. Para o exercício de 2016, a receita estimada do município foi de R$ 29.581.000, sendo arrecadado o montante de R$ 40.359.000. Deste total, R$ 1.780.000 correspondeu à arrecadação da receita tributária própria. Os investimentos na área da saúde e educação respeitaram os índices determinados pela Constituição. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram um montante de R$ 15 milhões, o que corresponde a 43,54% da receita corrente líquida, respeitando o limite máximo de 54%. Acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, exercício 2016, sob a responsabilidade da senhora Rosângela Aparecida Neves, e voto ainda no sentido de recomendar ao Poder Legislativo que determine ao chefe do Poder Executivo o aperfeiçoamento das políticas públicas na área de educação e saúde, bem como que encaminhe o plano de providências para melhorar os índices dos indicadores da área de saúde e educação, conforme consignado na íntegra do voto. Representação de natureza interna contra a Prefeitura de Sorriso é julgada procedente com determinação. A Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria apresentou uma representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura de Sorriso para apurar supostas irregularidades na nomeação de servidores no município. De acordo com o relatório, o servidor Elídio Farina foi nomeado como assessor adjunto da Prefeitura, sendo parente por afinidade do atual secretário de Administração de Sorriso, Estevão Húngaro Calvo Filho. Entre as argumentações da defesa, foi explicado que Elídio Farina não se encontrava vinculado à Secretaria Municipal de Administração e que o secretário não exerceu influência direta na contratação. Mas a equipe de auditoria sugeriu a manutenção da irregularidade, ressaltando que a alteração na lotação do servidor não modificou a configuração de nepotismo. O relator do processo, o conselheiro substituto Moisés Maciel, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha, apontou que, ainda que o servidor não se encontrasse lotado na mesma secretaria do parente, não há como negar a influência de um secretário municipal no âmbito de uma prefeitura. Eu voto pelo conhecimento da representação de natureza interna, uma vez preenchido os requisitos de admissibilidade nos termos do artigo 224, inciso 2, alinhado, 225, 219 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. E pela procedência da presente representação e pela determinação para que a atual gestão da Prefeitura de Sorriso promova a exoneração imediata do senhor Elídio Farino, parente em linha reta por afinidade do secretário municipal de administração, por prática incompatível com o artigo 37 da Constituição Federal e a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, bem como comprove as medidas adotadas no prazo de 15 dias sob pena de aplicação de multa diária de 3 UPF-MT no caso de descumprimento. Tribunal de Contas aprecia a representação envolvendo a Prefeitura de Diamantino. Os detalhes desse julgamento realizado pela Segunda Câmara você confere na reportagem a seguir. A Secretaria de Controle Externo da relatoria do conselheiro Domingos Neto propôs uma representação de natureza interna em desfavor do prefeito de Diamantino, Eduardo Capistrano de Oliveira,
com a finalidade de apurar supostas irregularidades na realização do processo seletivo para a contratação temporária de servidores. Em defesa, o gestor alegou que, ao assumir a prefeitura em 2017, teria se deparado com um grande número de profissionais sem contratos, principalmente professores, e que estes seriam profissionais indispensáveis. Argumentou também que, mesmo com um prazo curto de divulgação, não houve prejuízos à competitividade do processo seletivo, porque o certame foi amplamente divulgado nos sites, rádios e jornais. No voto, o conselheiro relator Domingos Neto afirmou que, apesar do gestor não ter cumprido a determinação da cartilha de orientação de contratação temporária, a administração pública atingiu o resultado almejado na divulgação do processo seletivo e não houve reclamações ou recursos por parte dos candidatos. Acolho o parecer ministerial e julgo parcialmente procedente a presente representação interna, com determinação legal, para que a administração pública observe as normas vigentes, especialmente a cartilha de orientação de contratação, regulamentada na Resolução Normativa 41 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Pregão presencial realizado para aquisição de móveis para escolas é objeto de representação de natureza interna em desfavor de gestores de Lucas do Rio Verde. Veja. A Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatoria propôs uma representação de natureza interna em desfavor do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Olavo Pivetta, e do assessor jurídico Aldo José Dalabrita Almeida por supostas irregularidades em um pregão. O edital desse pregão tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de móveis planejados para 3 escolas do município, no valor total de R$ 88 mil. Após analisar os documentos, foi comprovada a ausência de justificativa para o não parcelamento de objeto divisível. Em defesa, os interessados alegaram que isso ocorreu para garantir a padronização de todos os objetos licitados, já que se tratavam de móveis planejados. Mas o conselheiro relator, Domingos Neto, não acolheu as justificativas, uma vez que consta no edital a planilha orçamentária e o termo de referência, com as descrições detalhadas e com todas as características relacionadas dos itens que seriam adquiridos. Mantenho a irregularidade GB04, por compreender que o parcelamento do objeto é uma determinação e não uma mera faculdade no processo licitatório. E para não realizá-lo, é preciso demonstrar que a divisão do objeto é vantajosa ou viável, considerando a tentativa de ampliar a competitividade do certame. Sendo assim, o voto foi pela procedência da representação com determinação e aplicação de multa ao assessor jurídico da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Aldo José Dalabrita Almeida. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.